Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante de português para o concurso do SMV. A gente tirou essa aula do nosso preparatório. E se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de mais vídeos assim quando eles forem publicados. E dá uma olhada no link da descrição aqui, o primeiro deles, que eu vou deixar um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas antigas, um cronograma de estudos, editais e muitos outros. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, futuros oficiais da Marinha. Sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa, e esta é a correção do simulado número 6. Vamos a ela. O texto para as questões de 14 a 19 é o texto que fala sobre as vantagens e desvantagens das batalhas navais. Questão 14. Considerando a regência, assinale a opção em que a troca da preposição não altera a relação de sentido estabelecida entre os termos. Capacidade de conduzir homens e armas, capacidade para conduzir homens e armas. Nas duas formulações, o sentido da proposição é o mesmo, ou seja, finalidade, o sentido da preposição. Momento crucial para a sobrevivência, momento crucial da sobrevivência, para e da, né? A preposição para, nesse contexto, indica finalidade. A preposição de indica posse. Envolvimento pela força naval, per mais o, né? Pela força naval. Envolvimento da força naval. A preposição por, aí nesse contexto indica causa, e a preposição de indica uma prerrogativa. Respeito ao cenário, respeito perante o cenário. Temos mudanças? Sim, porque a preposição a indica assunto. Uma delas diz respeito ao cenário das batalhas, o mar. E a preposição perante, nesse contexto, indica uma posição. Portanto, vai mudar o sentido a troca, sim. E letra E, podem se valer das características, podem se valer com as características. Aqui o de, nesse contexto, indica meio. E a preposição com indica companhia. Portanto, questão 14, letra A. Questão 15. Assinale a opção que indica corretamente o referente do elemento coesivo destacado. Uma delas diz respeito ao cenário das batalhas. Está se referindo a linhas gerais? Não. Uma delas se refere à expressão algumas peculiaridades, como é possível observar no trecho. Na guerra naval existem ainda algumas peculiaridades que merecem ser abordadas. Uma das peculiaridades. B. São outros fatores que também afetam as operações. Está se referindo às condições meteorológicas? Não. Aqui, né, são outros fatores os quais também afetam. Então, se refere a fatores. Outros fatores, na verdade, cujas baixas por afogamento são certamente mais numerosas. Refere-se a batalhas navais? Também não. Por quê? O relativo cuja se refere à expressão da maioria dos tripulantes. Vejamos, o cenário marítimo também é o responsável pela causa-mortes da maioria dos tripulantes dos navios afundados nas batalhas navais, cujas baixas, as baixas da maioria dos tripulantes, né, por afogamento, são certamente mais numerosas. Cerca de 1.400 tripulantes, dos quais apenas 3 sobreviveram. Refere-se a 3? Também não. O pronome relativo dos quais refere-se a cerca de 1.400 tripulantes. Tornando-se quase sempre objeto inesquecível da história de sua marinha e país. Esse se refere-se ao navio? Sim. O pronome reflexivo se indica que o navio se torna quase sempre objeto inesquecível da história de sua marinha e país. Então, questão 15, letra E. Questão 16. Marque a opção em que a função sintática do pronome relativo está corretamente indicada. Que merecem ser abordados lá no primeiro parágrafo. Vejamos, ainda existem algumas peculiaridades que merecem ser abordadas. Então, esse que aqui, que é o pronome relativo, retoma algumas peculiaridades, as quais merecem abordadas.
Então, ele retoma a função do sujeito, né? Ele desempenha, na verdade, a função de sujeito do verbo merecer, já que são as peculiaridades que merecem ser abordadas. Onde pôde proteger é uma adjunta adverbial, aí sim, ao atrair as forças persas para a Baía de Salamina, onde pôde proteger os flancos de sua formatura. E o pronome onde acrescenta a circunstância de lugar ao verbo proteger. E aí ele está se referindo, sim, à Baía de Salamina, portanto, correta. Cujas baixas por afogamento. É um aposto? Não. O cenário marítimo também é responsável pela causa-morte da maioria dos tripulantes dos navios afundados nas batalhas, cujas baixas, já vimos isso, né? O pronome cujas desempenha a função de adjunto adnominal, referindo-se à expressão a maioria dos tripulantes. As baixas da maioria dos tripulantes. Letra D. Dos quais apenas 3 é um objeto direto dos quais. O pronome dos quais desempenha a função também de adjunto adnominal, cerca de 1.400 dos quais, também não é objeto indireto. Que conseguem saltar, um adjunto adnominal, um momento crucial para a sobrevivência daqueles tripulantes que conseguem saltar, os quais conseguem saltar. O pronome que desempenha a função de sujeito e vai se referir à expressão daqueles tripulantes. É importante lembrar que o pronome relativo ele representa um termo anterior e a função sintática dele é do termo que ele representa. Então tem que colocar esse termo lá na oração, esse termo que ele representa lá na oração, para ver qual é a função sintática do termo, porque vai ser essa a função sintática do pronome relativo. Questão 16, letra B. Questão 17. Leia o trecho. Como fez o comandante naval ao atrair as forças persas para a Baía? De acordo com a orientação argumentativa do texto, assinale a opção em que o significado discursivo da palavra destacada acima está correto. Nós temos aqui um exemplo, uma exemplificação, um exemplo de exemplificação. Ao retomar o período anterior lá ao trecho destacado, nelas as forças navais podem se valer das características geográficas locais, percebe-se que a oração é empregada para iniciar um exemplo relativo à situação apresentada. É possível, inclusive, reelaborar o enunciado assim, nelas as forças navais podem se valer das características geográficas locais, a exemplo do que fez o comandante naval. Portanto, temos aí uma exemplificação. Questão 17, letra D. 18. Assinale a opção em que a oração subordinada reduzida está corretamente classificada. É interessante desenvolver a oração para sabermos qual é a classificação dela. Ao atrair as forças persas para a Baía de Salamina. É uma subordinada adverbial final? Não. Como fez o comandante naval? Quando atraiu. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. Dificultando fainas e manobras e não poucas vezes. Subordinada substantiva subjetiva. Subordinada adverbial causal. São responsáveis por grandes transtornos ao governo dos navios, pois dificultam. Por que dificultam? Letra C. Atingido pelo fogo da artilharia do Bismarck. É uma subordinada adjetiva restritiva? Vejamos. Trata-se de uma explicativa porque há emprego de vírgulas, né? Conferindo aí o caráter generalizante. O cruzador de batalhas, o qual foi atingido pelo fogo da artilharia. Então, aí temos uma subordinada adjetiva explicativa. Sofrendo calor tropical escaldante ou frio intenso, é uma subordinada adverbial causal? Também não. É uma subordinada temporal. Se nós reescrevermos, nós vamos ter isso aqui. Os náufragos podem permanecer em suas balsas à deriva, borrifadas pelas águas salgadas, enquanto sofrem um calor tropical. Portanto, é tempo. Na letra E, de conduzir homens e armas até o cenário da guerra, subordinada substantiva completiva nominal. A oração principal, o navio tem a capacidade, apresenta aqui um substantivo, né, que é deverbal, que é capacidade, cujo sentido requer complemento. Quem tem capacidade de ou para.
e ela é desempenhada, esse complemento é desempenhado pela oração de conduzir homens e armas até o cenário da guerra. Portanto, subordinada, substantiva, completiva nominal, questão 18, letra E. Questão 19. A opção em que o comentário sobre o emprego do sinal de pontuação está correto. Uma delas diz respeito ao cenário das batalhas. O mar, os 2 pontos foram empregados para anunciar uma enumeração explicativa. Não, né? Eles indicam aí uma explicação relativa aos cenários da batalha, não enumerativa. O vento e a força do mar destruíram as esquadras persa, mungo, aqui nós temos uma vírgula, e a inesquecível armada espanhola. O uso dos parênteses aqui e das vírgulas destaca um comentário à margem do que se afirma? Também não. Parênteses aqui indicam datas e as vírgulas separam expressões com a mesma função, que são os adjuntos adnominais da palavra esquadras, aqui, persa, mongol. Salvando, respectivamente, a Grécia, o Japão, que denominou de kamikaze o vento divino salvador. Os parênteses foram empregados para indicar uma nota emocional daquilo que o autor relata. Não, esses parênteses aí, eles estão colocando uma oração intercalada, que nesse caso é uma adjetiva explicativa, porque nós podemos até substituir por vírgula. Aliás, o instante do afundamento de um navio é um momento crucial. A vírgula foi utilizada para separar um aposto, indicando a supressão de um grupo de palavras. Não, aliás, é um advérbio. E lugar de advérbio é sempre depois do fato. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos esse advérbio para antes do fato. É um adjunto adverbial deslocado para o início da oração. O navio também é um engenho de guerra singular. O ponto é empregado para indicar o término de uma oração declarativa, assinalando uma pausa no enunciado. Certíssimo, o autor é bem assertivo quando ele defende a destreza particular do navio em relação à guerra. Portanto, questão 19, letra E. Textos para a questão 20, muito bonitinhos, né, os textos aqui. Eu não vou fazer o dever de matemática. Veja esses problemas, enfim, no Calvin e as trapalhadas dele. Vejamos. Questão 20. Com base nos textos 1 e 2 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que, nos textos 1 e 2, o garoto toma a decisão de não responder à questão que lhe é proposta. Isso não é verdadeiro porque no texto 2 ele responde à questão, adotando uma língua código que atende ao solicitado. Ou seja, pode usar as suas próprias palavras, então ele responde. O tema do texto 1 é uma questão de matemática, do texto 2 é uma questão de física, mas o efeito de humor desses textos consiste em relacioná-los à literatura e à linguística, respectivamente. Certíssimo. A ideia central e comum aos 2 textos é de que, tanto para responder a uma questão de matemática quanto a uma questão de física, são necessários conhecimentos de literatura e de linguística? De jeito nenhum. A ideia central e comum nos 2 textos é explorar com humor os recursos do garoto para evitar, né, de fazer as tarefas de casa. As palavras transformo, instigantes e desinteressantes são formadas por prefixo acrescidos de radical. Então, nós temos transformo, é formada por prefixo trans, mais aí a desinência de modo e tempo que é formo. Instigantes é formada por sufixação, instiga mais nt, e desinteressantes é formada por prefixação e sufixação, des mais nt, e aqui interessa. Então, não está correta. O texto 2 explora a ambiguidade identificada pelo garoto na expressão suas próprias palavras. Ah, sim, esperto como ele é, óbvio que, né, nas suas próprias palavras, do jeito que ele achar conveniente, mas respondeu. No texto 1, as palavras número, subtraído, literário e mistério recebem acento gráfico agudo decorrente da mesma regra de acentuação? Não. Número é proparoxítona, subtraído é a regra do i, literário paroxítona em ditongo crescente, como mistério paroxítona em ditongo crescente. Então, está incorreta. No texto 2,
essas brechas no quarto quadro retomam o duplo sentido expresso pelo primeiro quadro, que permite ao garoto a resposta apresentada no terceiro quadro. Corretíssima, né? Se nós voltarmos lá, nós vamos ver que ele justamente, né, responde com as próprias palavras dele. Ele adora, né, essas brechas, porque daí ele pode fazer o que ele bem entende. Então, questão 20, letra C. Questão 21. Aqui nós temos um trechinho da peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, a memória de Alaíde em franca degradação. Aqui nós já vamos antecipar. A memória de Alaíde está em franca degradação. Aqui o verbo está em elipse. Imagens do passado e do presente se confundem e se superpõem. As recordações deixaram de ter ordem cronológica. Nós estamos vendo uma sequência de períodos aqui que são períodos simples, portanto, nós temos aqui uma sequência, né, não há dependência, né, entre esses períodos, uma relação de coordenação. A respeito do texto, assinale o que for correto. A justa posição dos períodos, utilizando apenas pontuação, é uma forma de coordenação de orações denominada de assindética, ou seja, sem conjunções. Verdade, perfeitinho. O verbo superpõe, se confundem e se superpõem, deve ser obrigatoriamente grafado com M no fim, pois concorda com o sujeito composto, imagens do passado e do presente. Corretíssimo. Na frase, a memória de Alaíde em franca degradação, houve a elipse da forma verbal está, nós já antecipamos lá, a memória de Alaíde está, né, em franca degradação. Na oração, dois homens aparecem onde? No alto das escadas. Esse trecho funciona como um advérbio que modifica o entendimento do verbo aparecem. Claro que sim, modifica o verbo aparecer, é onde aparecem. Portanto, letra D para a questão 21, todas as assertivas. Texto para as questões de 22 a 25, aqui nós temos uma crônica que é O Pistolão, do Lima Barreto, um autor pré-modernista. Vejam que ele escreveu isso antes de 1922, não é? Então, nesse texto aqui, ele fala sobre as nomeações, né? É uma crônica que fala sobre as nomeações que são indicadas por pistolões. Questão 22. Deu ordem a um contínuo que o fizesse entrar. Considerando que o Dr. Café trata o contínuo por você, ao se transpor esse trecho para o discurso direto, o verbo fizesse assume a seguinte forma. Então, aqui nós temos o discurso indireto. Se eu usar o discurso direto, né, o Dr. Café deu a ordem a um contínuo. Como é que foi a ordem? Faça-o entrar. O verbo é faça por quê? Porque ele trata o contínuo por você. E você nós tiramos lá do presente do subjuntivo, não é? Nós tiramos do presente do indicativo, para o imperativo afirmativo, apenas o tu e o vós, menos a letra S. Então, corretíssimo aqui, letra D, faça-o entrar. 22, letra D. 23. Verifica-se expressão empregada em sentido figurado no seguinte trecho. Aqui, anunciou aos quatro ventos, né? Significa... deu a conhecer a todos, né? Todo mundo ficou sabendo, né? De forma generalizada e enfática. Porque ia decidir por si todos os casos e questões, não há sentido figurado. O doutor teve notícia de que um moço procurava, também não há. Vossa Excelência há de perdoar-me o incômodo, o senhor deve fazer-se recomendar. Então, questão 23, letra A, bem tranquilinha. Questão 24. A crônica, como um todo, permite caracterizar o doutor Café como corruptível, né? E austero não é, porque austero é aquele que tem caráter severo, né? O qual se reflete na rigidez das opiniões, e ele mudou de opinião. Persistente é quem persiste. Corruptível, sim. Por quê? O Dr. Café assumiu-se lá na crônica como uma pessoa honesta, que não cederia a corrupções, como atender a pedidos de pistolões, ou seja, pessoas influentes, ou então de proeminência na sociedade. Só que, ao exigir a um desconhecido uma carta de recomendação para o cargo de porteiro do albergue na Ilha do Governador, e ao ter conhecimento de que havia sido assinada pelo senador Xisto, o Dr. Café lembrou que lhe devia favores e precisava corresponder com aquela nomeação. E assim renegou os propósitos iniciais e revelou-se uma pessoa
incorruptível. Impertinente não, né? Impertinente é rabugento, enfadonho, aborrecido. Inflexível também não, né? Porque ele se dobrou, então, letra C para a questão 24. Questão 25. Assinale a opção que apresenta a frase em que a palavra sublinhada corresponde a um hiperônimo de um termo anterior. Vamos rever. Hiperônimo é uma palavra de conteúdo geral que abrange muitas outras palavras de conteúdo específico. Por exemplo, veículo é hiperônimo de carro. Então, carro é hipônimo de veículo, né? Hipônimo e hiperônimo são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Hipônimo refere-se à palavra de sentido mais específico. Por exemplo, banana é hipônimo de fruta, que é mais amplo. Então, o doente passou mal toda a noite e pela manhã o médico receitou uma nova medicação para o enfermo. O que nós temos aqui é uma relação de sinonímia. Portanto, nada de hiperonímia ou então hipomínia aqui, né? Hiperonímia ou hipomínia, desculpem. Por favor. A pergunta do internado confundiu o médico que abandonou o quarto temendo uma nova interrogação. Pergunta e interrogação, o mesmo raciocínio aqui. As palavras estão em relação de sinonímia. Melhoral, até com Rzinho aqui registrado, era o nome de um antigo remédio para dor de cabeça e esse medicamento era muito receitado. Agora sim, nós temos o quê? Que medicamento é mais abrangente, é o hiperônimo. Melhoral é um tipo de medicamento, então ele é mais específico, é o hipônimo. Portanto, está aí, né, a nossa resposta. O horário de visitação havia terminado, e por isso os parentes aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Aqui tentou-se armar uma pegadinha, né? Visitação e parentes. E essa relação só vai existir caso haja contexto, né? Não é o caso aqui. Os enfermeiros esforçaram-se para bem atender a senhora acidentada até a chegada do plantonista. Aqui também é perigoso, né? Errar. Porque imaginamos enfermeiros sempre plantonistas. Ocorre o seguinte, plantonista é bastante geral. É quem trabalha sob o regime de plantão. Enfermeiros é uma profissão, não tem relação de hiperônimo, porque o enfermeiro pode não ser plantonista. Na verdade, é como já falamos, uma falsa indução. O enfermeiro pode não ser plantonista, por isso a suposta relação de hiperônimo é falsa. E aí, né, já temos aí o exemplo da banana, que é um hipônimo de fruta, por exemplo, né? Não acontece isso entre plantonista e enfermeiro. Questão número 25, letra C. E é isso. Espero vocês para uma próxima oportunidade. Até! E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, valeu e até mais!